10 de março. Você é meu para todo sempre, e para além do tempo, eternidade adentro. Nenhum poder é capaz de negar a porção que lhe foi herdada do paraíso. Quero que você perceba que está seguro. Mesmo que você fracasse ao longo da sua jornada, nunca soltarei sua mão. Saber que seu futuro está garantido pode libertá-lo para viver plenamente o hoje. Eu preparei esse dia para você com muita ternura e a máxima atenção aos detalhes. Em vez de encará-lo como uma página em branco que você precisa preencher, tente vivê-lo de forma diferente, olhando em volta, à procura de todas as coisas que estou realizando para você. Isso pode parecer simples, mas requer um nível profundo de fé, baseada na consciência de que meu caminho é perfeito. Bom, boa tarde. Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento, pensar agora só em coisas boas, tranquilizar a mente, e com um sentimento de gratidão, agradecer por mais um dia que está chegando no fim, agradecer por mais uma oportunidade. Obrigada, Pai, obrigada a toda a espiritualidade amiga que nos inspira aqui há tanto tempo para fazermos esse evangelho, que em primeiro lugar é para a gente, é para a nossa reforma íntima, mas também é para os outros, para como vamos lidar com eles, para como vamos conviver com essas pessoas, sempre tentando fazer o bem, tentando levar o amor e a caridade a cada canto que a gente passe. Muito obrigada, Pai, pela proteção dos nossos lares, pela nossa saúde diante de tudo isso que está acontecendo. Obrigada, Pai, pela saúde, pela paz. Pedimos sempre, Pai, que em qualquer cantinho do mundo, sempre que a Tua luz se faça presente e conforte os corações daqueles que estão em maior angústia. Toma conta, Pai, do nosso planeta, que precisa tanto de Ti, ainda mais nesses tempos mais conturbados. Muito obrigada, Mestre Jesus, por ter deixado essa palavra tão imortal, por ter deixado esse evangelho para nos servir de consolador, para nos servir de aprendizado, e que possamos sempre renovar a nossa força, a nossa fé, sempre em suas palavras, suas sábias palavras. Muito obrigada por darmos início a mais esse evangelho, Pai. Que assim seja. Alguém gostaria de ler o evangelho hoje? De abrir o evangelho? Levanta o dedinho, quem gostaria de abrir o evangelho para ler? Quer que eu leia, Su? A Nani levantou o dedo. Então pode ser a Nani. Capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 4. Ressurreição e reencarnação. Capítulo 4, item 4. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação.
Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida ao corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham, desde muito tempo, dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ao espírito ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e o que não damos testemunho, senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos fale das coisas do céu? João, capítulo 3, versículos 1 a 12. Continuo ou paro por aqui? Acho que podia continuar só mais um pouquinho, né? A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas, itens 1, 2, 3. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste acrescentando: não te admires de que eu te haja dito ser preciso nasças de novo. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do espírito, ao passo que, em algumas traduções, as palavras do espírito foram substituídas pelas seguintes: do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia sem equívoco possível. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também
se atente na significação do termo água que ali não fora empregado, na acepção que lhe é própria. Muitos imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a terra saía das águas e, por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que, em Gênesis, capítulo 1, se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido. Que as águas produzam animais vivos que nadem na terra e pássaros que voam sobre a terra e sob o firmamento. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com o seu corpo e a sua alma, é nesse sentido que, a princípio, as compreenderam. Tal interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. Vou parar por aqui, tá? É bem grande, né? Bem esclarecedor e dá vontade da gente ficar lendo tudo, né? Só que a gente vai precisar de mais tempo. E aí que a gente faça essa leitura depois. Mas eu me prendi muito aqui ao início, quando fala da diferença básica da ressurreição e da reencarnação, né? Que a gente sabe que eles usavam o termo ressurreição quando queriam dizer reencarnação, né? É uma troca de palavras. E se a gente for procurar o sentido de ressurreição, quer dizer mais ou menos. Um dia desses eu estava lendo, não sei se eu vou ser fiel à minha leitura, e se eu estiver errada, por favor, alguém que esteja aí pode me corrigir, tá? Quando a gente fala ressuscitou, é aquela pessoa, por exemplo, que tem uma parada cardiorrespiratória, são feitas manobras para que ela volte à vida e ela retorna, né? Ela morre, entre aspas, momentaneamente e volta através de manobras, né? Ela parece ter morrido, mas ela ainda tem a possibilidade de voltar à vida. O que não acontece quando o elo entre o corpo e o espírito se rompem completamente, né? E a gente sabe que aí, quando o nosso fluido vital ele termina, ele esgota, não há como fazer com que essa vida seja retomada, a não ser pela reencarnação. Ou seja, o mesmo espírito, ele renasce em outro corpo, e não mais no mesmo corpo, né? E quando a gente fala da ressurreição, a gente fala de um corpo que parece morto e que volta a viver no mesmo corpo, tudo no mesmo corpo, no mesmo processo, como aconteceu com Lázaro, que naquela época não era sabido, mas hoje a gente sabe que ele sofria de um distúrbio chamado catalepsia, né? Onde os sinais vitais dele diminuíam, ou das pessoas que possuíam esse mesmo distúrbio, diminuíam a tal ponto que parecia que não existia mais. E como na época não haviam equipamentos para conferir se a vida naquele corpo tinha terminado ou não, eles davam a pessoa como morta, né? E aí, ao longo da história, a gente vê relatos de pessoas que foram enterradas e um tempo depois foi averiguado e visto que elas foram enterradas vivas porque eram portadores de catalepsia. Tem até uma outra também, né, que eu não lembro agora o nome, que é bem parecida, né? Mas as duas dão a impressão de que o corpo morreu e, na verdade, ele não está morto. É como se ele tivesse, vamos dizer, hoje em coma, né? Só que no coma, eu acho, né? Desculpa a falta de conhecimento, que os sinais vitais eles ainda estão preservados.
E na catalepsia, eles são tão pequenos, eles são tão sutis que, se não prestarmos atenção, pode ser diagnosticada a morte de uma pessoa viva. Então, nós ficamos muito presos aí, no início desse texto, a uma troca de palavras, né? E o que eu queria dizer é que, e muitas vezes, a gente troca o sentido da palavra e tem um significado totalmente diferente. A gente usa uma frase, emprega uma palavra erradamente e dá um sentido totalmente diferente, né, ao que se quis dizer inicialmente, né? Como ocorre aqui, ressurreição e reencarnação, né? Aí a gente vê palavras que se parecem, que às vezes a gente troca e muda o sentido da frase, né? Como retificar e ratificar, né? Que a gente às vezes faz uma confusão, né? Mas voltando aqui, a reencarnação ela está em diversos pontos, né, dos textos sagrados, mas não com o nome de reencarnação. Acredito que, porque as pessoas ainda não estavam prontas, né, a gente sabe que muitas informações já existem há muito tempo, só que nós ainda não estávamos prontos para recebê-los, né? Então, pela sabedoria do alto, eles vão colocando em sementinhas, né? Devagarzinho, eles vão plantando aquilo ali para dar uma ideia, né? Para as pessoas começarem a pensar sobre aquilo que está acontecendo, aquilo que está sendo dito, e mais tarde verifica-se que, na verdade, era outra coisa que se queria dizer. Mas o fato é que fala-se sobre a reencarnação desde sempre, só que nós não estávamos ainda prontos para aceitá-la, né? Como muitos hoje em dia não estão ainda, né? Quando a gente fala sobre a doutrina dos espíritos, sobre as múltiplas existências, tem muita gente que ainda duvida, tem muita gente que torce o nariz, achando que é loucura, né? Achando que é fantasia, achando que é fanatismo, é mentira, mas o fato é que existe, né? Não é porque muitas pessoas não creem numa notícia que ela deixa de ser verdadeira. É preciso que a gente esteja aberto ao conhecimento para depois dizer sobre esse fato, né? Muitas vezes nós, por não conhecer determinadas situações, nós nos manifestamos de uma forma errada, né? Nós temos um ato de pré-conceito, né? Um conceito que vem antes da gente saber do que se trata, e aí a gente não procura saber por não querer realmente nos aprofundar em determinado tema, porque achamos que aquilo ali é uma coisa que é inviável, ou porque aquela ideia pode nos trazer algum problema, entre aspas, né? A gente vai ter que sair da nossa zona de conforto e se abrir a outra coisa. A gente vai ter que deixar de dizer eu tenho razão, né? A gente vai ter que dar a mão à palmatória quando reconhecer que há além alguma coisa há alguma coisa além do nosso conhecimento, né? Que nós não temos tanto conhecimento quanto achávamos que teríamos. Então, é isso. Quando a gente fala de ressurreição e de reencarnação. E aí, aproveitando esse gancho da reencarnação, hoje a gente já sabe, mas eu acho que vale muito a pena a gente sempre pontuar, né, que tudo que a gente faz, tudo que a gente tudo que a gente sofre hoje, todas as consequências nas nossas vidas, as causas estão lá atrás, né? Tudo que a gente plantou um dia, mais cedo ou mais tarde a gente colhe, às vezes na mesma vida, às vezes em outras. Então, que a gente tenha muito cuidado com o nosso plantio, né? Porque podemos até escolher se vamos ou não semear, mas depois de semeado, obrigatoriamente, nós teremos que colher. Então, fica aí o alerta, fica o lembrete, alerta não, um lembrete para que a gente escolha bem
as nossas decisões, né? Que a gente tome decisões com sabedoria, que a gente não se precipite, que a gente pense, se houver dúvida, que a gente pergunte ao Senhor, né? Eu gostei muito quando eu ouvi a Lívia dizendo, se a gente tiver dúvida de agir de alguma forma ou de dizer alguma coisa, que a gente pense se nós diríamos isso na frente do Cristo ou se nos envergonharíamos de praticar tal ato na frente dele, né? Eu acho que aí né? Então, que a gente esteja bem atento ao que a gente faz, porque obrigatoriamente vamos colher. É isso. Muito bom tudo isso. Quem mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Lívia. A Nani foi falando do assunto, né, de hoje, e eu fui lembrando, não lembro exatamente, mas acho que na época do povo, né, egípcio, eles já se utilizavam, né, já tinham essa comunicação com os espíritos da forma deles, né? E eu acho que eles utilizavam não de uma forma tão correta, algo assim. E com isso acabou influenciando, acho que na escrita da Bíblia, né? Como não era uma coisa muito certa, eu acho que eles não sei se eles se comunicavam com espíritos não tão elevados, eu não me recordo direito da história, mas aí eu acho que a partir do momento que isso começou a acontecer, né, na Bíblia, em tudo, quando a Bíblia começou a ser escrita e editada, reeditada, eles tiraram, né, essa palavra reencarnação e botaram a ressurreição, né, mais ou menos assim, pelo que eu me lembro. Então, a gente tem que tomar cuidado, que muito foi o que a Nani falou, não é porque a história não está sendo contada, né, ou né, que deixa de ser verdade. Tem muitas interpretações aqui que nos levam a acreditar na reencarnação, né? A gente pode ver a própria situação a própria situação de Lázaro e Elias, né? A gente consegue ver claramente a diferença, né? Porque a gente sabe que Lázaro não estava morto propriamente dito, né? A Nani até explicou para a gente mais ou menos como funciona. Ele estava meio que, vamos assim dizer, hoje em dia a gente falaria que é um coma bem severo, vamos assim dizer, né? Em que a gente não consegue, né? Se hoje em dia já fica difícil, né? Tem que usar todas aquelas máquinas e tudo para ver se a pessoa de fato está viva, né? E tal, e a pessoa fica ligada a todos aqueles aparelhos. Naquela época foi o que a Nani comentou, não tinha nada disso. Então, se a pessoa caísse dura no chão, morreu, entendeu? Acabou. Não tinha isso de, está em coma, não tinha, simplesmente a pessoa estava morta. Então, Lázaro, a gente sabia que ele não estava morto, né? E uma das frases assim mais claras da reencarnação é essa de Elias, né? Que veio Elias, e Jesus fala, né? Veio Elias, mas vocês não deram muita bola para ele, isso sou eu falando, né? Não deram muita bola para ele, aí depois veio João Batista, enfim. Então, isso fica mais na cara ainda, que ele fala ali de reencarnação, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado em como a gente interpreta, né, essas coisas e lembrar que a Bíblia é um livro de mais de 2.000 anos. Por quantas mãos, quantas edições, por quantas igrejas, por quantas culturas ela já passou e já foi editada e reeditada, editada mais uma vez. Então, assim, o que a gente deve usufruir da Bíblia, com certeza, é um livro, né, é sagrado, aquelas palavras ali são eternas, são imortais. Mas a gente também tem que ter, né, a nossa fé raciocinada, o nosso senso. Se a gente fosse seguir à risca o que está escrito na Bíblia, a gente estava até hoje apedrejando os outros na rua. E a gente sabe que não é assim que funciona. Então, a gente tem que ter o senso, né? Em que eu vou me guiar aqui? Tem a gente tem que se guiar na parte, o que a Bíblia tem a nos ensinar em questão de moral, não questão cultural. Cultural foi a cultura de 2.000 anos atrás, mas e a questão moral, né? Respeitar o pai e a mãe,
amar ao próximo como a si mesmo. Isso que a gente tem que usufruir, que a gente tem que cada vez mais absorver, principalmente as palavras, né, de Jesus, no Novo Testamento, né? E com certeza eu acho que se essa parte da reencarnação, enfim, se tudo isso fosse balela ou tivesse errado, o próprio Jesus Cristo já tinha falado qualquer coisa naquela época, já tinha encerrado com esse assunto, e a gente não vê que não é isso que acontece, que em vários trechos ele afirma isso, ele fala várias pérolas, né? O meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu pai, então a gente vê que ele vai dando, né, os spoilers, vamos assim dizer, até chegar à época de Kardec, que a gente está mais preparado para entender isso tudo. Então, eu tenho certeza que se fosse besteira, ou se fosse algo que não existisse, ele mesmo naquela época, ele tinha moral, com certeza, para chegar e para falar, não, olha, não vai por esse caminho, porque não é legal. E a gente sabe que ele não fez isso e reafirmou cada vez mais sobre essa vida espiritual, né? Então, acho que a gente tem que se guiar por isso, se guiar sempre em o que Jesus falava, né? Que a sua palavra é super atual. Então, acho que é mais ou menos isso que a gente tem que sempre ter consciência na nossa cabeça, sempre ter consciência daquilo que a gente está lendo e se utilizar da fé raciocinada. Isso mesmo. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa do nosso estudo de hoje? Como vocês falaram, né, a Bíblia foi escrita, nem foi escrita por Jesus, foi escrita por outras pessoas, e aí passa do grego, aí passa para o hebraico, aí passa para não sei o quê, aí vai para o inglês, aí volta não sei o quê. Aí tiram palavras, aí palavras são sinônimos, aí acontece toda essa confusão aqui. Ele até coloca que não renasce da água e do Espírito. Aí depois do Santo Espírito, do Espírito Santo. Cada um vai retirando e vai colocando da maneira que vai achando melhor tempos e tempos depois. Então, a gente não pode levar tudo ao pé da letra, né, como vocês falaram. A gente tem que ter a fé raciocinada, tem que ver, prestar atenção e seguir a moral, né? E é o que a gente acredita, né? A nossa doutrina acredita na reencarnação. É o que mais conforta a gente, né? De todas as coisas que tem no Espiritismo, é o que mais conforta a reencarnação. Você saber que não tem só essa existência para você cumprir tudo certinho, para você acertar, sabe? É a mais lógica, eu acho. É o que eu... Ah, é isso. Não, é isso que eu acredito. É como se eu já sempre soubesse e tivesse adormecido, sabe? Quando eu comecei a estudar o Espiritismo. Então é isso que eu queria falar. Eu vou chamar a Nani, que já está acabando o nosso tempo, para ela cantar uma musiquinha pra gente, tá bom? Vem, Nani! E é muito bom ter esse esclarecimento que nos conforta bastante, né? Nos deixa assim mais tranquilos, apesar de assim mais responsáveis. Mas é muito bom saber disso, que teremos uma continuidade, né? Se a gente não se esforçar, a gente não anda, né? E quanto mais a gente se esforça, mais a gente melhora, e que a gente sempre pode melhorar mais um pouquinho. É muito bom saber disso. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui o tempo que roubado foi. Não poderá se comparar
a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia porque o poder do clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu, sara-me. E põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. E quando a gente clama a Deus, Ele ouve e atende, mas não no nosso tempo, no tempo dele. Existe um tempo. E que a gente esteja preparado quando a gente clama, quando a gente pede, que a gente vá se preparando para receber a nossa graça. Lembrando que se perdemos algo, é porque não era para ser nosso. E tudo o que é nosso arranja um jeito de chegar até nós. Agradecendo a Deus por mais esse dia, mais esse estudo e aprendizado. Cada dia que ouvimos nossas irmãs, essas colaboradoras que estão junto conosco nessa empreitada de caminhar rumo à evolução, adquirimos mais um pouco do conhecimento, desperta em nós a vontade de saber mais e que possamos nos esforçar e fazer o nosso melhor. Agradecendo a Deus pelo dia, pelo estudo, pela oportunidade e pela fluidificação das nossas águas e o remédio que foi colocado nelas. Essas águas, elas servem para o nosso refrigério, é o nosso bálsamo, é aquela gotinha, é o comprimido, é o que for que nós acreditemos, mas com a certeza de que vamos melhorar através dela. Que aproveitemos da melhor forma possível e que façamos a nossa parte. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Que lindo. Vamos tirar nossa foto? Quer tirar foto? Quer tirar foto? Está pesada? Por que está pesada? Olha lá a câmera. 2, 3. E sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo. Tchau, gente. Até amanhã.